Outras existências trazem dentro de si medos, alegrias e preconceito. Amá-los é inevitável. Educá-los, cuidar deles, um grande desafio. E quem vai nos ajudar a entender melhor este desafio é o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, quem são os filhos na ótica do Espiritismo? Na ótica do Espiritismo, os filhos são os nossos companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. O que é ajudá-los a implementar essa evolução? Traduzindo, significa o que no dia a dia? Trabalhar para que eles alcancem aquilo que vieram fazer na Terra. Naturalmente, considerando-se que a primeira escola que esses espíritos encontram ao chegar ao mundo é o lar, é a família, cabe a esse lar, a essa família, dar-lhes os implementos, as bases, os fundamentos, para que eles desenvolvam aquilo que vieram desenvolver. Chamados para esse mistério, inicialmente, estão seus pais. E, naturalmente, em função desses pais serem chamados em primeiro plano para dar suporte a essa nova vida, é natural que os nossos filhos recebam a educação fundamental, a educação básica da família. Não me refiro somente à educação em nível intelectual, à educação escolar, mas essa formação do caráter, a essa orientação de ordem moral, de ordem ética, de ordem de sensibilidade, de ordem artística, todas essas coisas que incrementam o progresso dos seres. A família, de acordo com a sua própria estrutura, deve oferecer à sua criança, para que ela alcance, repito, o desiderato para o qual reencarnou. Raul, por que nós, pais e mães, temos muita dificuldade, às vezes, em compreender que os filhos são seres independentes de nós? Exato pelo fato de que a mãe convive muito tempo com esse filho em sua intimidade orgânica. Para ela, ele é parte dela. Psicologicamente, é muito complicado dizer a ela que isso não é verdade. Ainda que intelectualmente ela o registre, ela o perceba, mas praticamente isso é difícil de conceber. Mas ele saiu de mim, não é? Então esse saiu de mim, ele é um pedaço de mim, ele é parte de mim. E isso faz com que, principalmente as mães, tenham um apego muito grande a esses filhos como patrimônios seus. De certo modo, isso é relevante, isso é importante, porque faz com que ela se ocupe com seu filho de uma forma que ninguém mais se ocuparia, com uma força interior que ninguém mais teria. Mas, por outro lado, isso é prejudicial, porque se ela admite que ele lhe pertence essencialmente, ela vai tratar com ele como trataria dos seus cabelos, como trataria: hoje eu vou fazer, amanhã não, hoje eu vou pintar, amanhã não, vou deixar, vou cortar. Então, e os filhos são seres à parte de nós, eles são seres independentes de nós. E muitas vezes, quando eu quero cortar o cabelo, eu não devo cortar o cabelo. Quando eu quero dizer tal coisa a ele, não é o melhor momento de eu dizer. Se eu me apercebo de que ele é uma outra criatura, eu terei todos esses cuidados. Mas se eu acho que ele me pertence, eu não terei. Então, comumente vem dos pais, e principalmente das mães, essa falta de psicologia no lidar com os filhos. Na hora que os filhos estão mais encrespados, é que elas querem dizer-lhe as verdades. Elas acham que ali é que elas têm que educar, ali é que elas têm que ensinar. E isso não se faz com nenhuma pessoa. Todas as vezes que nós queremos nos dirigir a alguém, transmitir uma mensagem a alguém, nós precisamos verificar o momento desse alguém. E essa intimidade de mães e filhos impede muitas vezes que as mães respeitem esse momento dos filhos. Como são seus filhos, eles têm obrigação de escutá-las. E não é bem assim. Porque muitas vezes nós afastamos o indivíduo de nós, o indivíduo filho, exatamente no momento em que ele começava a se aproximar de nós. Mas pela nossa intemperança, pelo nosso arroubo, isso vai causando problemas nessa relação. Raul, no plano espiritual, por que meus filhos são meus filhos? Por que eles vieram como meus filhos? E aí independe de ser filho biológico, não é? Por que eles estão ali como meus filhos? Há um planejamento para isso?
existe sempre um planejamento da divindade. Não é um planejamento fatalista, é um planejamento de oportunidade, de utilidade. Muitas vezes nós desenvolveremos determinados trabalhos na Terra bem melhor se tivermos ao nosso lado, como esposo ou como esposa, tal ou qual tipo de espírito. Outras vezes desenvolveremos melhor nosso trabalho se, juntamente com fulano ou beltrana como esposo ou esposa, eu tenha cicrano como filho. Então a divindade sempre está procurando verificar quais os materiais didáticos, os recursos didáticos melhores para que eu desempenhe a minha tarefa no mundo. Ao lado disso, o que os espíritos do bem, nossos prepostos, aqueles que interferem na nossa vinda, que preparam nossa vinda à Terra, o que eles costumam pensar? Que muitas vezes, ao lado desses indivíduos que serão úteis ao nosso progresso, está a questão dos relacionamentos nossos do passado com esses ou com outros espíritos. Então, se determinada situação é necessária para mim, eu preciso vivenciar tais experiências, que tal vivê-las junto com alguém que me levou a cometer aqueles equívocos que me trazem complicações hoje? Por que razão eu não viver essa experiência junto de alguém que me possa ajudar a enfrentar os problemas que no passado me ajudou a criar? De modo que, se hoje uma mãe, por exemplo, leva um filho a ser vaidoso, a ser presunçoso, a ser o dono da verdade, o melhor do mundo, e esse filho se dá mal exatamente por isso, é natural que num futuro ela venha como a mãe desse menino frustrado, cheio de complexo de culpa, não sei de quê, para que ela o ajude a sair daquela situação em que ela o ajudou a entrar. Então a reencarnação na família tem esses objetivos, de fazer com que nós estejamos juntos àqueles que nos ajudem a superar as nossas próprias dificuldades. E, por contingência, nós também os possamos ajudar a superar as suas. Daí, grande número das vezes, aqueles que se situam na Terra como pais e filhos, como mães e filhos, sejam espíritos que tiveram algum tipo de vínculo no passado. Embora isso não seja absoluto. Pode ser que o filho de agora nunca tenha convivido com a gente no passado, mas seja aquele espírito que carrega toda a envergadura que a gente precisa ter ao nosso lado hoje, positiva ou negativa. Muitas vezes aquele esposo complicado de agora, aquela esposa complicada de agora, não viveram com a gente obrigatoriamente no passado. Mas nós criamos débitos de tal ordem, de tal monta, que precisamos conviver com criaturas com esse tipo de caráter, com esse tipo de temperamento. Já que aqueles outros aos quais agredimos, aos quais ofendemos, já nos perdoaram, já se libertaram de nós. Mas nós fomos perdoados por eles, mas não limpos pela própria consciência. Então, nós precisamos desse sim da própria consciência. Então, é por essa razão que os filhos são sempre vínculos dos seus pais. Mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado. Vínculos porque carregam os mesmos tipos de débitos ou de virtudes, de ganhos morais que a gente precisa ter junto de nós. Raul Filhos, e quem conversa comigo é o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, o que são famílias espirituais? O que é exatamente isso? As famílias espirituais correspondem àqueles grupos de espíritos que têm grande afinidade entre si. Afinidades positivas ou afinidades negativas. Afinidade de maneira geral. Não obrigatoriamente a família corporal nossa corresponde a essa família espiritual. Mas a nossa família espiritual é a que mais nos alimenta. Muitas vezes a família corporal ela nos disseca, ela nos consome. Não é? São espíritos com os quais nós temos comprometimentos e nos levam a essas dificuldades, as provações, as expiações. Mas a família espiritual, ela sempre nos alimenta. Se reúnem grupos de pessoas boas e que gostam das coisas positivas, elas se alimentam nisto. Se reúne um grupo de malfeitores, de delinquentes que gostam daquilo que fazem, eles se alimentam nisso também.
De modo que nós encontramos famílias espirituais de diversos níveis e hierarquias, mas são sempre espíritos que têm entre si grandes afinidades. E voltando então a falar dessa família tradicional que nós conhecemos, alguns pais, Raul, têm um amor, a maioria deles, né, incomensurável, imenso pelos filhos, quase desmedido. Isso é bom? Pode ser ruim? Olha, o amor, ele nunca pode ser ou deve ser desproporcional, porque ele já deixa de ser amor. O amor é o símbolo do equilíbrio. Tudo que é amor é equilibrado. Quando nós verificamos um amor assim, desses ao qual você se refere, já é apego, desejo de posse. O amor sempre é uma virtude que solta, que liberta, que compreende, que confia. Mas quando você tem essa coisa exacerbada, você quer deter, prender, cuidar só você e ter um certo regime absolutista sobre o objeto desse amor. Claro que aí já existem as pontas humanas do desequilíbrio. O amor propriamente não é assim. Tudo que exorbita foge do amor. Quando nós dizemos do amor de Deus sobre nós dizemos que Deus é o amor perfeito. Porque tanto você como eu, como vizinho, recebemos as mesmas dádivas de Deus, independentemente de ser negro, amarelo, vermelho, alto, baixo, gordo, rico ou pobre. E as mesmas oportunidades de sofrimento. As enfermidades, as frustrações, as dificuldades da vida de modo geral. Então, essa proposta equânime do Criador, essa justiça perfeita do Criador para com seus filhos, fala de um amor que é igualmente perfeito. Raul, como é que o Espiritismo entende, por exemplo, o fato de alguns filhos serem ingratos? O agradecimento, essa compreensão e esse sentimento de gratidão não podem ser impostos, porque senão vira uma obrigação. A gratidão é um impulso espontâneo da alma. Quando alguém lhe dá alguma coisa neste momento, imediatamente você diz muito obrigado. Você não vai para casa raciocinar, refletir, fazer, como é que eu vou agradecer, vou mandar uma carta. Não, você é espontâneo. Muitas vezes nós albergamos na condição de filhos velhos inimigos do passado, velhos adversários do passado, que vão aprendendo a gostar de nós como seus pais nesta existência, mas volta e meia eclode dentro deles algum sentimento aversivo que eles não sabem bem explicar de onde vem. Racionalmente, conscientemente, eles amam a esses pais, mas instintivamente, como dizia Freud, há pulsões internas nessa alma que fazem com que elas, em dado momento, despautem e se desequilibrem. E nesse desequilíbrio pode estar presente a ingratidão. Nenhum pai deveria esperar a gratidão dos seus filhos. Se ele sabe que seus filhos não lhe pertencem, que essencialmente são filhos de Deus, são irmãos nossos, porque são filhos de Deus como nós, então nós esperamos que eles sejam felizes, que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Se eles vão me agradecer ou não, deveríamos deixar isso em segundo plano. Se nós criamos os filhos esperando que quando eu esteja velho eles me alberguem, que quando eu esteja precisando eles me atendam, então nós vamos sofrer muito no dia em que isso não aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho trabalha a ingratidão dos filhos pelos pais. E há um momento em que ele coloca uma reflexão de uma mãe, dizendo, se meu filho é assim, um de nós pecou, um de nós é culpado. Raul, eu queria terminar essa entrevista fazendo uma última pergunta, que é a seguinte: qual a maior lição, o maior aprendizado que pais e filhos têm nessa convivência? A maior lição que nós tiramos dessa convivência é a de que todos nós temos o que dar e todos nós temos o que receber. De modo que é muito bonita essa relação de crescimento recíproco. E ao cabo de tudo isto, pais e filhos cresceram para Deus, porque é esse o projeto da divindade. Que o lar seja esse cadinho, essa oficina, onde nós nos elaboramos para a felicidade. Raul, muito obrigada por essa entrevista.